Eu sempre seleciono, hoje eu selecionei, por exemplo, ó, até anotei aqui, eu selecionei 10 perguntas que vocês mais me fizeram aí nos últimos dias para eu hoje responder para vocês. Então, por isso que essa live de terça-feira, ela se chama Vivendo Plena na Menopausa. Eu vou falar de vários temas diferentes. Hoje eu trouxe aí 10 perguntas bem diferentes do que vocês têm me perguntado muito aí nos últimos dias. Vou falar sobre coceira na pele, vou falar sobre café e menopausa, vou falar sobre anticoncepcional e menopausa. Tem muita coisa para falar para vocês hoje em cima das dúvidas que vocês me mandaram. Então, eu já vou logo trazer a primeira pergunta aqui que eu quero fazer esse tempo render hoje, porque eu selecionei 10 perguntas e vou tentar responder as 10 e mais o que vocês forem mandando aqui, eu quero tentar responder, tá bom? Vamos lá. A primeira pergunta que me fizeram, e por coincidência, perguntaram não só associado ao fogacho, perguntaram para mim o seguinte: Nutri, café, o consumo de café piora fogacho? As minhas meninas lá do MSP, do método MSP, já sabem disso, né? E tanto que assim, as que já estão se livrando do fogacho já estão aplicando isso aqui que eu vou falar para vocês. Sim, gente, piora o fogacho. Mas não é pelo café em si, na verdade, porque o café, ele tem benefícios também. Mas o problema do café é, primeiro, o excesso de consumo. Segundo, é a cafeína presente nele. A cafeína, ela é estimulante. Então, quando a pessoa já está com a temperatura elevada, ela não precisa de uma coisa que vai elevar ainda mais essa temperatura corporal dela, que vai fazer com que esse metabolismo naquele momento fique ainda mais ativo. A gente precisa baixar a temperatura daquele corpo. Então, se é uma pessoa que tem consumo muito frequente de café, precisa diminuir. E sim, a cafeína ela atrapalha muito. Inclusive, não sei se tem alguma aluna minha aqui que já está aqui dentro, que está aqui comigo assistindo. Lá dentro do método, lá dentro do MSP, eu explico que a cafeína está associada a outros tantos sintomas desconfortáveis da menopausa. Então, precisa ter atenção ao consumo. Existe um limite ali para consumo, para que você não deixe de consumir, mas que você consiga ter essa ingestão adequada, né, em quantidade aí, em qualidade também, para que você não precise ficar sem o seu cafezinho. Para quem gosta, tem gente que não se importa, tem gente que vive bem, que não tá, né, que o café não faz parte da vida. Mas tem muitas mulheres aí que gostam do café. Então é preciso saber horário, é preciso saber quantidade, sim, tá bom? Então influencia sim na piora do fogacho a ingestão de café. Devo me preocupar com os fogachos? O que vocês acham? O que acontece, gente? Tem que se preocupar sim com os fogachos. Não tem, primeira coisa, não tem que achar que é normal. Segunda coisa, você não tem que achar que não tem cura, que não tem controle, porque tem. Mulher nenhuma, gente, nenhuma mulher que sofre com fogacho, ela tem que continuar sofrendo com o fogacho. Ela não tem. Isso, claro, vem de uma decisão pessoal da mulher. Agora, se ela fala, não, eu tô amando sofrer com fogacho, aí é diferente, né? Mas eu não conheço até hoje. Olha que eu já passei aí por centenas de mulheres. Eu nunca escutei uma mulher que falasse pra mim assim, nossa, eu não acho desconfortável o fogacho. Então, você tem sim que se preocupar com o fogacho, mas não é só pelo desconforto que ele causa. Porque eu já contei aqui pra vocês e quero de novo trazer isso, porque tem tudo a ver com o que eu tô falando aqui agora. Não é só por uma questão, por exemplo, estética. Por quê? Porque o fogacho, ele faz com que mulheres deixem de vestir roupas claras, roupas que gostam, roupas beges, brancas, rosa clarinha, né? Outro dia teve uma seguidora que entrou comigo aqui ao vivo e ela falou pra mim que ela tinha inúmeras blusas ali que ela gostava de usar e que hoje ela não usa mais. Fez com que ela fosse às lojas hoje procurar só roupa preta, porque a transpiração dela é tão grande que chega ao ponto de molhar essa parte aqui do peito da roupa e ela morre de vergonha. Outra seguidora entrou comigo aqui também, que eu tenho certeza que muitas de vocês viram,
falando que cortou o cabelo muito curtinho pelo desconforto do fogacho e um cabelo que ela amava. Então, você tem que se preocupar com o fogacho não somente por essas questões estéticas, que já são um baita de um incômodo, mas você precisa se preocupar com o fogacho porque é um sinal externo do seu corpo que algo lá dentro não tá certo, que tem algo de errado acontecendo. Porque uma coisa é a gente olhar para os fogachos e entender que eles são, que eles são comuns de acontecer com a mulher durante a menopausa. Mas não é normal que você siga sofrendo, se privando do seu cabelo, se privando da sua blusa clarinha. Tem alguém aqui que já passou por isso, que deixou de usar roupa clara? Porque justamente pelo fato de ficar suada demais, de ficar molhada. Tem uma aluna minha que ela não é do menopausa, ela é do PED para elas. E aí a gente tava, né, outro dia no grupo conversando, falando sobre essas questões de saúde, falando sobre a saúde da mulher, né, a gente tava interagindo lá e tal, enfim. E aí ela falou para mim que ela foi ao cardiologista e que o cardiologista alertou que ela estava, dentro do exame que ela fez, estavam acontecendo várias microisquemias. E ela, primeiro que ela não sabia o que era e segundo que ela não sabia que estava associada a isso à menopausa. Sabe o que é microisquemia? São derrames, são partes importantes do seu cérebro que vão danificando, vão sofrendo danos a cada vez que você sente uma onda de fogacho. Então, o que eu estou dizendo para você? O fogacho, ele está te mostrando, ele está colocando para fora para você ver, ele está te mostrando que algo lá dentro está clamando por ajuda. E como, gente, que a gente se livra? Como é que uma mulher se livra com fogacho? Ah, usando remédio, Nutri? Não, comendo. Comendo os alimentos certos, fazendo a combinação certa, aprendendo que além dos alimentos ela pode usar ali óleos essenciais, que é isso que as minhas meninas aprendem lá dentro do MSP. Né? Então, o que eu falo, gente? É método, é método. Então, você tem que entender que não é só uma questão estética sofrer com fogachos, é uma questão fisiológica, é uma questão de vida, é uma questão de longevidade. Ficou claro, gente? Tá dando para entender? Existem alimentos específicos que, quando a gente insere na alimentação, esses alimentos contribuem para a melhora, para a redução, para o fim do fogacho. Né? E eu acho lindo, gente, quando eu vejo uma mulher falando para mim assim: puxa vida, Nutri, com o seu método eu aprendi a comer. Com o seu método eu aprendi quais são os alimentos que atrapalhavam, porque olha só, não é só aprender o alimento que ajuda, a gente tem que aprender o alimento que atrapalha. Porque muitas vezes esse alimento está dentro da tua alimentação, faz parte da sua vida, e é aquele alimento ali que está sendo gatilho para o seu fogacho. E aí, se você não tira esse alimento que te atrapalha, se você vem com um alimento que ajuda, acaba que um neutraliza o outro e você continua com o seu fogacho. Então você precisa aprender quais são os alimentos que atrapalham para você, e é isso que eu ensino lá dentro do método, para que você saiba quais são os alimentos que vão te ajudar. Você exclui o que atrapalha e inclui o que ajuda. É sério, gente, é muito sério o fogacho. O fogacho é um desconforto tão grande. E olha, e ele traz junto com ele outros tantos desconfortos. Porque uma mulher que sofre com o fogacho, principalmente se esse fogacho acontece à noite, se é uma mulher que acorda no meio da noite inúmeras vezes, 1, 2, 3, 6, 8 vezes aí no meio da noite, ou ela nem dorme, né? Quando uma mulher que acorda 8 vezes no meio da noite com fogacho, essa mulher, no outro dia, ela tá com muito mais irritação. Ela tá com um gatilho ali, ó, tremendo de ansiedade. Pode vir compulsão alimentar, porque o aumento de peso, ele já faz parte, né, do pacote aí de desconfortos da menopausa, que você também não tem que viver com ele. Mas o fato de você não dormir à noite por causa do fogacho, ele faz uma cascata de acontecimentos ruins aí ao longo do seu dia. Então, a gente tem que ter cuidado. Então, não subestime nenhum sintoma. Toda mulher sente sintomas da menopausa? Eu achei ótima essa pergunta, assim, sabe por quê? Porque é o pensamento que muita mulher tem. Pelo fato de muitas de vocês, né, pelo fato de muitas mulheres
não saberem que os sintomas estão associados ao climatério e à menopausa, você muitas vezes tampa os olhos para isso e começa a achar que é normal, ou você talvez não dê a devida importância ao que você está sentindo, porque a mulher, como eu sempre falo para vocês, a mulher ela é resiliente, a mulher ela é forte. E isso, ao mesmo tempo que é sensacional, é péssimo. Porque faz com que essa mulher passe por cima dela mesma, que ela não se perceba, que ela não abra os olhos dela, até que alguém venha para essa mulher e fale: ei, o que está acontecendo com você tem associação ao climatério e à menopausa. Então essa pergunta que me fizeram, se todas as mulheres vão sentir os sintomas da menopausa, uma coisa que eu afirmo assim com plena convicção para vocês, é que toda mulher, ouçam bem isso que eu vou falar, toda mulher vai ter algum tipo de prejuízo. Ela vai sentir alguma coisa. Não tem jeito. Por mais que você não esteja se percebendo, por mais que você esteja desconectada do seu processo de envelhecimento, se você não estiver se percebendo, você não se conhece, você não está ligando uma coisa à outra, você não está conseguindo ver que os desconfortos que você está sentindo estão associados à menopausa, lá dentro de você já tem coisa sendo prejudicada, já tem órgão seu lá dentro sendo sobrecarregado, já tem um coração que está com influxo de sangue prejudicado, já tem um cérebro que está sofrendo mudanças, tem uma parte ginecológica da mulher que já está sentindo também. Então, por que eu falo que a gente tem que ter total atenção a tudo que acontece e não subestimar nenhum sintoma, por menor que ele seja? Menor aos olhos dos outros, tá? Não ao seu. Porque se você consegue perceber uma coisa muito pequenininha, se um sintoma tá vindo para você ainda de maneira muito inicial, a chance e o tempo que você vai levar para recuperar aquilo ali é muito mais rápido. Eu tenho uma aluna, gente, lá dentro do Menopausa Sem Pausa, que com uma semana já viu diferença na pele. A outra começou a dormir melhor, que tinha insônia. E sabe o que elas estão fazendo? Aprendendo a comer, gente. Aprendendo a fazer receita. Aprendendo a colocar os alimentos simples na vida e a tirar o que atrapalha. Eu tenho certeza que se eu perguntar para alguém que está aqui comigo, ou para muitas de vocês que estão aqui me assistindo agora, se acham fácil seguir sozinha uma rotina de alimentação, a maioria vai falar para mim que não é fácil seguir sozinha. Então essa é a importância de você aprender, de você ter domínio daquilo que você está comendo, para que você saiba que esses alimentos aí eles vão te ajudar em todo o processo de envelhecimento. É normal sentir coceira na pele durante a menopausa? O que vocês acham? É comum durante a menopausa e o climatério, ali durante o climatério e a menopausa, a mulher sentir a pele coçando, sentir formigamento nas mãos e no pé. Agora, que isso é normal, não é de jeito nenhum. Se você vive com esse formigamento, é porque você não está fazendo nada para combater isso. Então, isso não é normal, tá? Ele faz parte, ele acontece justamente por alguns fatores envolvidos no climatério e na menopausa. Primeiro deles, a falta de hidratação que acontece. Muitas mulheres vão envelhecendo, vão diminuindo a ingestão de água. Primeira coisa, quem sente? Pele, cabelo, unha. Segunda coisa, alteração hormonal, muda também. Receptores da pele muda. Redução do colágeno, muda. A pele fica muito mais exposta, fica muito mais sensível. A falta de hidratação diminui. Então a gente tem que ter cuidados. A cada ponto que está envolvido nessa coceira, a cada ponto que está envolvido nesse formigamento, a gente precisa olhar para ele com carinho. Mas o que eu quero que vocês entendam, gente, que não é normal, é comum. Estamos combinadas de hoje em diante? Não coloque como normal aquilo que é comum. A pergunta foi o seguinte: mulher com sobrepeso sofre mais durante a menopausa? Sim, muito mais. A primeira razão por que essa mulher sofre mais por estar acima do peso é que a célula de gordura, ela é uma célula inflamada. Se é uma célula inflamada e você imagina que essa mulher tem células inflamadas no corpo dela e em várias partes desse organismo,
Aí o processo inflamatório causado nela ali pela menopausa vai ser muito maior. As funções desse corpo vão estar comprometidas. Segunda coisa que atrapalha, a gordura, ela faz na pele da mulher um isolante térmico. Então você imagina a mulher que já está fervendo pelo fogacho. Se ela ainda está em cima do peso e a gordura faz um isolamento térmico, evitando, impedindo que tenha extravasamento desse calor, que saia o calor do corpo dessa mulher, esse calor vai ficar retido ali. Gente, é um forno. Então, e assim, ai, Nutri, então eu achei que fosse só uma questão de estética. Não é nunca, gente. É também? Claro que é. Não é bom você se olhar no espelho e você se admirar? Para quem quer isso, para quem deseja isso, lógico que é bom. Mas olhem para a saúde, do que às vezes eu vejo pessoas aí falando, ah, mas existem gordinhos que são saudáveis. Não existe, gente. Não existe, infelizmente. Porque o que acontece? Pelo próprio fato da célula de gordura ela ser uma célula inflamada. Ela não é uma célula saudável. Dentro dela existem toxinas inflamatórias. Então, como que eu vou falar que essa pessoa é saudável? Não é. Não é. É uma questão de saúde, de vida. E se você entra no climatério e começa a perceber que o seu corpo está mudando, que tem gordura acumulando aqui na parte central, o braço está engrossando, tá? A gordura começa a acumular aqui, começa a dividir aqui o sutiã, começa a pular aquela gordurinha aqui nas costas, a calça abotoa, mas fica sempre uma cinturinha mais grossa aqui por cima dela. Isso não é normal. Nutri, tem jeito de emagrecer depois de mais velha? Claro que tem, gente. Eu tenho alunas dentro do PED, já falei isso pra vocês, de 60, de 70 anos, né? A partir de... Eu tenho aluna de 35, de 45, de 50, de 60, de 70 e todas emagreceram. Então, o que é que faz a diferença? Método. O que faz a diferença? Você não tá sozinha. O que faz a diferença? Seguir acompanhando o que eu falo e entendendo que há uma lógica para tudo isso. Eu não tô aqui, gente, só despejando informações para vocês. O que eu tô falando para vocês são das minhas vivências com as minhas alunas e do meu consultório e muito estudo, mas muito estudo. Então, não se conforme que se você entrou no climatério e na menopausa, seu corpo está mudando, nossa, agora eu vou ter que ficar assim o resto da vida. Não vai, não tem que ficar desse jeito. Porque ainda que você goste do que você vê, o seu corpo tá ali, ele tá sofrendo um processo inflamatório e isso vai piorar os outros sintomas da menopausa. O uso de anticoncepcional piora a saúde, inclusive durante a menopausa? Sim, gente. O uso de anticoncepcional coloca uma mulher em menopausa química. Mulheres jovens que usam anticoncepcional, e aqui eu já quero deixar para vocês uma reflexão, essa é a palavra, para que vocês que são mães, que são avós, que são tias, não deixem que sua filha, sua neta, sua sobrinha, uma menina mais nova que você conhece, seja submetida ao uso de anticoncepcional muito jovem. Eu tenho visto meninas de 12, 13 anos serem atendidas aí por ginecologistas e esses ginecologistas prescrevendo já anticoncepcional muito cedo por causa de tratamento de síndrome do ovário policístico, de espinha, porque como muitas vezes a menina, a criança, né, ela não fez ainda uma transvaginal, não pode, porque uma criança que, né, ali ainda ela não teve nenhum tipo de relação sexual, então ela não tem ovário policístico, não foi diagnosticado, mas às vezes já está começando acne. E aí o ginecologista vai lá e receita anticoncepcional para essa criança ou para essa mulher muito jovem. Não façam isso. O uso de anticoncepcional, o anticoncepcional ele é um hormônio químico, ele não é um hormônio bioidêntico. Então eu falo por mim, eu usei anticoncepcional há muito tempo. E se eu soubesse de tudo isso que eu sei agora, eu jamais teria usado. Fiquem tranquilos que eu vou falar de outro método. Fiquem tranquilos, tá? De contraceptivo. Então, se a gente olha para o anticoncepcional achando que ele é medicamento para tratamento,
Isso aí tá equivocado, gente, porque o uso de anticoncepcional coloca a mulher em menopausa química. E aí o que acontece? Esses 40, 50 sintomas que eu tô falando para vocês começa a acontecer com essa mulher jovem, essa mulher que o corpo dela ainda não tá pronto pro climatério e pra menopausa. Então a gente traz uma menina lá desde os 12 anos, que seja 20, que seja 25, 30 anos aí, para uma condição que ela viveria quando ela tivesse 50, 60 anos. Então quando eu falo que menopausa tem risco de trombose, quando eu falo que menopausa tem risco de desenvolver atrofia vaginal, quando eu falo para vocês diminuição de massa muscular, aumento de peso, queda de cabelo, enfraquecimento das unhas, e aí vem um monte de coisas, baixa de libido. Não sei se eu falei ressecamento vaginal, se eu falei, vou repetir de novo. A gente vai levar isso para uma menina muito nova, para uma mulher muito jovem. Então isso não se faz. Ah, Nutri, mas e aí? Eu não quero engravidar, eu tenho medo de ter filho. Gente, usa o DIU. Hoje a gente tem o DIU de cobre com prata, que ele não provoca mais o aumento de fluxo menstrual que aumentava só com o DIU de cobre, mas ainda é uma excelente opção. Ele não promove cólicas, como promovia o T de cobre, o DIU de cobre. Então a gente tem uma alternativa que não tem ali a liberação de hormônio para uma mulher, que não vai colocar essa mulher em condição de uma menopausa química. Você está trazendo para você algo que não está na hora. Não está na hora. Vocês já viram mulheres muito novas aí, meninas, gente, sendo orientadas a usarem anticoncepcional? Eu já vi muitas. O que faz desenvolver muito cisto no ovário é a alimentação desregulada e estilo de vida. E a gente pode não só mudar a alimentação de uma mulher, como a gente pode vir ali com fitoterápicos, com suplementos maravilhosos, o inositol, tem uma série de suplementos maravilhosos, para dizer para essa mulher que ela não tem que também viver com síndrome do ovário policístico e nem tem que se entupir de hormônio, quando ainda não é chegada a hora. Sou totalmente a favor da terapia de reposição hormonal para mulheres que estão sofrendo do climatério da menopausa, depois que essa mulher mudou toda a alimentação. Sabe o que eu ensino lá dentro do método? Lá dentro do MSP, eu falo para as meninas lá dentro, eu falo, olha, primeira coisa, antes de me perguntar de fitoterápico, antes de me perguntar de suplemento, antes de me perguntar de qualquer outra coisa, vamos primeiro aprender a comer. Vamos primeiro aprender a alimentação, porque pode ser, inclusive na maioria dos casos, que com a simples mudança da alimentação, um monte de sintomas já dê adeus para você e não volte nunca mais. E que talvez você nem precise recorrer ao uso de suplementos, ao uso de fitoterápicos. E é simples, viu? Não é nada complicado, são alimentos simples, só que preparados da maneira correta e combinados da maneira correta. Então, para que você vai logo aceitar um primeiro diagnóstico ali, que a menina, a mulher jovem, tem que usar anticoncepcional, que é um hormônio químico, que coloca o seu corpo na menopausa bioquímica. E olha só, aliás, tem dezenas aí, centenas de estudos maravilhosos mostrando pra gente que mulheres que usaram anticoncepcional durante aí anos da vida têm muito maior tendência a desenvolver desconfortos mais sérios durante o climatério e a menopausa. Porque a gente está dando uma dose gigante de estrogênio para essa mulher nova. E isso vai gerar nela lá na frente um problema. Então o que a gente tem que aprender? A olhar lá na frente. A deixar de ser imediatista. Nós somos imediatistas. Então, muitas vezes, para tratar a síndrome fúngica, para tratar a síndrome do ovário policístico, para tratar tratamento de acne, de pele, se você muda a alimentação e dá um tempo para o seu organismo, aquilo muda, gente. Tratamento de acne está totalmente associado à alimentação. Está também associado a uma condição ali de uma variação hormonal da idade. Mas se a gente vem com o alimento, você limpa as suas glândulas sebáceas. Tem os fitoterápicos, tem coisas naturais que a gente pode usar para não submeter você a um tratamento hormonal pensando em pele, tá? Existe alguma relação entre ansiedade, depressão e insônia?
Sim, gente, tem total relação. Deixa eu explicar para vocês qual é essa relação, né? Porque não basta a gente saber que tem, a gente tem que entender o que é a relação. Pessoas, mulheres, principalmente, vamos trazer para nossa condição de menopausa. Eu já tenho falado para vocês várias vezes, tem muita postagem aqui no meu Instagram, inclusive, sobre ansiedade, sobre depressão associada à menopausa, que existe um aumento de casos, de situações ali dentro do climatério da menopausa, que expõe essa mulher aí à ansiedade e depressão. Mulheres que sofrem com ansiedade e depressão, elas têm baixa produção de serotonina. A serotonina é o hormônio do bem-estar. Pessoas que têm ansiedade e depressão têm esse hormônio reduzido, inclusive quando usam medicação ela diminui um pouco mais. Existe um mecanismo ali que atrapalha na captação dessa serotonina. Então, mulheres que estão ali passando pelo climatério e menopausa, estão com ansiedade, com depressão, têm serotonina diminuída. Para produzir outro hormônio, que é o hormônio do sono, que se chama melatonina, a gente precisa de serotonina. A mulher que está com ansiedade e depressão não tem serotonina adequada. Como que ela vai ter sobrando para produzir o hormônio do sono? Não vai. Então, adianta você só tratar a insônia dessa mulher, gente? E dar remédio para ela? E botar lá remédio controlado, botar tarja preta para essa mulher dormir? Não! Porque o que está causando o problema dela, a gente tem que olhar, gente, para a causa, para a base, para as doenças de base. E o que é a doença de base dessa mulher? Menopausa e climatério, que desencadeou a ansiedade. Então adianta também ficar só botando ansiolítico para essa mulher? Não! Voltem, rebobinem a fita de vocês. Quem tem a mesma idade que eu aí, a partir de 40, 45, 50 anos, sabe o que é essa expressão rebobinar a fita, né? Que todo mundo já teve um videocassete ou um gravador aí na vida com essa idade. Né? As mais jovens talvez não conheçam. Mas voltem, gente, lá atrás. Mulheres que sofrem de insônia, começam a fazer essa retrospectiva na sua vida. Poxa, eu tenho insônia. Eita, mas eu tenho também ansiedade. Eita, mas a Nutri tá falando ali, eu tô entrando dentro do climatério ou eu tô na menopausa. Qual é a causa? Climatério e menopausa, então não adianta pular lá pra frente, porque não vai dar certo. Aí sabe o que acontece? Esse remédio que você tá usando para dormir, ele vai perder efeito, você vai ter que trocar, e você vai ter que ir cada vez para medicamentos mais fortes. Seu organismo vai ficando dependente daquilo e o pior, não tem mais qualidade. Então, olhem para essa insônia como um alerta de que algo lá atrás precisa ser tratado. E o que é esse algo, gente, lá atrás? Seu climatério e a sua menopausa. E como que a gente faz isso? Método. Aprendendo quais são os alimentos que te ajudam, que vão melhorar a sua ansiedade, que vão contribuir para a melhora da sua depressão e que vão melhorar a sua produção de melatonina, proporcionando para você uma noite mais tranquila. É uma coisa ligada na outra. Nós somos, gente, seres sistêmicos. Tudo nosso é ligado. Não tem nada. Para eu estar mexendo a minha mão, para eu estar mexendo meus dedos, meu cérebro tá funcionando a 1000 por hora. Eu tô aqui sentada com a perna cruzada, não dá pra vocês verem, mas pra eu conseguir fazer isso aqui, tá tudo acontecendo junto. E assim é o nosso corpo. Então como que eu vou olhar pra uma mulher que tem insônia olhando pra ela só pro sono dela? Não tem condição nenhuma. O profissional de saúde, gente, ele tem que ter esse olhar holístico. Ele tem que tirar essa mulher da caixinha, que tem muito profissional aí que coloca uma mulher numa caixinha pequenininha, tira ela, leva para o plano, né, holístico, tira dessa visão cartesiana matemática, olha para tudo, visão integrativa. É isso que eu faço lá dentro do Menopausa Sem Pausa com as meninas. Além de alimento, eu ensino óleo essencial, eu ensino um monte de coisa natural para elas fazerem. Então a gente tem que olhar para tudo e uma coisa está ligada na outra. Vocês estão entendendo, gente? Tá dando para compreender isso que eu falei? Então você está entendendo que muitas vezes a causa da insônia, ela não é só a ansiedade, ela não é só uma depressão, ela tá lá atrás, porque muitas vezes não foi
observado que essa mulher está no climatério e na menopausa? Ou que ela está chegando na menopausa, ou que ela está na menopausa? Me perguntaram se piora a melasma durante o climatério e a menopausa. Primeiro, para quem não sabe, tá, gente? O que é melasma? É um excesso de pigmento, de melanina, que forma aí nas mulheres nessa região, testa, queixo, né? E muito aqui. E o que é que piora melasma? O sol, exposição no sol, escurece mais, porque estimula os melanócitos, que são as células que pigmentam a pele. Então o sol, ele tem uma ação direta nisso, escurecendo. Existe uma ação hormonal. Quando a gente olha para o climatério e menopausa, eu tenho duas influências importantes dentro do climatério e menopausa para a piora do melasma. Primeiro deles, claro, essa variação hormonal que faz com que esses melanócitos aí fiquem mais estimulados, fazendo a pigmentação, região de testa, bochecha aqui nessa parte mais alta da têmpora, aqui, e região de queixo. Então, climatério e menopausa, dentro dessa condição hormonal, e segundo, numa condição emocional e alimentar. Já existem dezenas de estudos maravilhosos, extremamente consistentes, né? E com o mínimo de viés ali de erro, mostrando que a oscilação das emoções durante o climatério e a menopausa, o que é isso, gente? Irritabilidade, alteração de humor, ansiedade, depressão, isso promove mais estímulo nos melanócitos, piorando o melasma em algumas mulheres. Então, não adianta você gastar um rio de dinheiro também só com creme, né, para passar, com um monte de coisa, se você não muda base. Porque o problema de muitas mulheres associadas a melasma está no comportamento. Aliás, muitos dos nossos problemas estão no nosso comportamento, e comportamento alimentar principalmente, que acaba refletindo nas nossas emoções, algo que é uma via de mão dupla. Então, nós temos 5 fototipos, né, que são cores específicas de peles e características específicas de pele. E dentro de cada característica dessa, 1, 2, 3, 4, 5, a gente tem lá uma predisposição maior ou menor de desenvolver melasma. Dentro do fototipo 3 e 4 é onde a gente observa que são mulheres de peles morenas claras, né, mas não são galegas, mas são mulheres que tá na transição de uma pele clara para uma pele levemente morena clara. Essa pele, ela tem mais tendência a desenvolver. Então, alerta, gente. Eu faço isso lá dentro do método. As minhas alunas têm uma aula lá de pele, onde eu explico tudo isso para que elas identifiquem qual é o fototipo da pele delas, para que seja para elas um sinal de alerta, para ela ver se ela vai ter predisposição a desenvolver ou se ela já tem melasma e o que é que tem que fazer para cuidar. Então, se você tem esses fototipos aí, 3 e 4, tem maior predisposição à formação do melasma. Alimentação, comportamento, emoções. Tratamentos estéticos ajudam? Sim, claro. Mas quando você muda, base. Base, gente. Eu sei que às vezes eu sou chata e repetitiva com isso com vocês, mas é aí que tudo começa. É aí que a mágica acontece. É na mudança de base. Meus amores, muito obrigada. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Um beijo pra vocês. Obrigada pelo carinho, viu, meus amores? Tenham uma noite abençoada. E amanhã a gente vai se falando aqui nos stories.